Quando um país começa a confrontar o problema da corrupção de uma maneira mais contundente, o primeiro efeito é sempre uma piora da percepção da corrupção, ou seja, se percebe mais, porque ela se torna mais visível. Os casos de corrupção são antigos. Eles estão aparecendo. Cada vez mais que você mexe no vespeiro, sai um enxame de abelhas. Olá, esse é um dos capítulos do curso Brasil Sustentável. É uma realização, uma parceria do canal Brasil com a Unifesp, a RAPS, a Rede de Ação Política e Sustentabilidade, e a FEComércio São Paulo. Hoje eu recebo o Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, e o Moisés Rabinovich, jornalista há 45 anos e fundador do Museu da Corrupção. O tema hoje, então, é transparência e corrupção. Queria agradecer a presença do Bruno, do Moisés, e queria começar com uma pergunta bastante simples, Quando a gente olha para os últimos estudos sobre percepção de corrupção no Brasil, a sensação das pessoas é de que só piora. Ao mesmo tempo, a gente tem descoberto cada vez mais casos de corrupção no país, o que muita gente entende que é um avanço na luta contra a corrupção, Ou seja, a gente tem descoberto mais casos de corrupção, a gente tem fortalecido as instituições. Ao mesmo tempo, a descrença das pessoas nunca foi tão grande assim. Então, queria começar pedindo para o Bruno explicar um pouco desse paradoxo que a gente vive. Sim, bom, primeiro agradecer o convite, boa noite a todos, todas, convite da universidade, da RAPS, parceiros aí nessas causas. E a Transparência Internacional, a organização que eu represento, ela é muito conhecida justamente pelo índice que você citou, que é o Índice de Percepção da Corrupção, e é hoje o principal medidor da corrupção no mundo e o mais antigo. Ele tem essa medição desde 1995 e ele cobre 180 países e territórios. E um dos fenômenos que são mais recorrentes é justamente esse que você descreveu e que a gente está experimentando agora no Brasil. Quando um país começa a confrontar o problema da corrupção de uma maneira mais contundente, o primeiro efeito é sempre uma piora da percepção da corrupção, ou seja, se percebe mais, porque ela se torna mais visível. Então isso não é, de forma alguma, uma novidade, o que está ocorrendo aqui. Nós já vimos acontecer em diversos países, no exemplo do Zimbábue, da Geórgia, países que começaram a confrontar, o efeito inicial é essa piora. E o Brasil, o resultado desde 2012, que é desde quando nós podemos fazer uma análise histórica, porque a metodologia foi alterada em 2012 e foi possível fazer uma análise da progressão, como os países vão se comportando ano a ano, a análise longitudinal. E o Brasil, desde 2012, é um dos países que mais piora em toda a amostra global. Ele vem só piorando, a percepção da corrupção aumentando e coincidindo justamente com os 4 anos da Lava Jato. Vai piorando, piorando, até o ano passado começa a ter uma ligeira estabilidade. E aí nós pensávamos que poderia ser a inflexão da curva no ano passado. Veio o resultado desse ano, despencou 17 posições. Foi uma das maiores quedas da participação do Brasil no índice. E sem me alongar muito aqui de início, só uma interpretação geral por que isso aconteceu. Eu acho que fica muito evidente pelo que nós vimos ocorrendo em 2017, um presidente da República triplamente acusado, corrupção passiva, obstrução de justiça, formação de quadrilha, e o Congresso Nacional simplesmente bloqueia o procedimento da denúncia. Mas pior do que o que aconteceu, talvez seja o que deveria ter acontecido e não aconteceu. Que o Brasil simplesmente não discute reformas
soluções para o problema da corrupção. Discute quem foi preso, a 48ª fase da Lava Jato, o japonês da Lava Jato, mas não tem uma discussão sobre uma agenda de reformas para isso. Então, talvez essa foi a principal causa dessa queda abrupta do ano passado. Eu queria aproveitar esse gancho, antes da gente entrar na parte de reformas, que eu acho que é uma parte bem importante da nossa conversa hoje à noite, eu queria apelar, Moisés, para o seu conhecimento histórico, né? Enfim, olhando para a sua trajetória como jornalista no Brasil e também para a sua visão de quem conhece, viajou e se aprofundou em vários países do mundo. Assim. Um efeito colateral do aumento da percepção da corrupção é que as pessoas tendem a achar que a gente vive no momento mais corrupto da história do país, o que me parece um pouco errado. E eu queria saber se eu estou errado ou não nesse aspecto. Se para você a gente vive o período mais corrupto, é simplesmente o período em que a gente mais sabe sobre corrupção. Olha, boa noite a todos. Tem uma frase que eu prezo muito e que todo político gosta de se dizer pai dela, que é no Brasil, até o passado é incrível, né? Toda hora aparece alguma coisa nova. Então, ele estava respondendo a sua primeira pergunta e eu pensei em como eu responderia. E eu começo por aí e chego aí, que é o seguinte, em 2009, durante o Mensalão, eu dirigi um jornal aqui em São Paulo. E toda noite eu tinha para a manchete um novo escândalo de corrupção. O escândalo que eu ia dar no dia seguinte derrubava o escândalo do dia anterior. O escândalo que tinha sido manchete no dia anterior ia para escanteio e surgiu um novo que ia ser desbancado no dia seguinte. Então, a corrupção era um acontecimento diário. E eu disse para mim mesmo, olha, esse material está sendo perdido. E por isso, então, eu fundei esse Museu da Corrupção, que foi coletando tudo que havia sobre corrupção e com o qual eu fui aprender que a corrupção, quanto mais você cavando, mais você encontra. Eu fui aprender que a corrupção chegou ao Brasil com as caravelas. Você pega processos que estão na Torre do Tombo, em Portugal, e que são acessáveis por online, você vai ver que 1580, dois caras foram degradados para o Brasil porque roubavam em Lisboa, porque achacavam pessoas em Lisboa. Então foram mandados para cá. Nós temos um pioneiro de 1860, que é muito conhecido. Então, o Brasil é o país do jeitinho. Aqui dá-se jeito em tudo e consegue-se contornar problemas. Não respeitamos muito as leis, né? Você passa nas estradas por fora. Portugal agora está reclamando dos brasileiros que foram para lá porque eles estão bagunçando o país. O país que eles criaram, que eles descobriram, está retornando para, acho que, acabar com ele, né? Os brasileiros furam filas, não respeitam pagamento em caixa, você passa na frente do outro. Nós somos assim, né? E veja só, falar de percepção da corrupção aumentando, basta ter ouvido o rádio como eu ouvi vindo para cá. Muitos dos processos, das acusações contra o Lula, que estavam com o Moro, foram tirados pelos juízes Lewandowski, Toffoli e o Mendes de volta para Brasília. Então fica no ar uma sensação de impunidade. O que nós estamos vendo hoje é a impunidade que é flagrante. Os casos de corrupção são antigos. Eles estão aparecendo. Cada vez mais que você mexe no vespeiro, sai um enxame de abelhas. Mas nós estamos nesse ponto.
às vésperas de uma eleição e não sabemos como colocar o Brasil num caminho em que a corrupção seja posta em xeque. Eu morei em Israel há muito tempo. E uma vez o Ricardo Couto, aqui no Brasil, fez uma série antológica sobre maracutaia, mordomia, o tema era mordomia. Todo mundo aqui tinha mordomia excessiva. Então, os juízes querem novos carros, querem receber por habitação quando eles já habitam uma casa. É tudo excessivo aqui, né? Então, eu fui à posse do primeiro-ministro Menachem Begin para ver o que tinha de mordomia. E eu flagrei um diálogo interessantíssimo, que foi a abertura do que eu escrevi. A embaixatriz americana convidou a mulher do Menachem Begin para visitar a embaixada, a casa da embaixada. E ela simplesmente perguntou, mas que ônibus passa lá? Então, essa é a diferença. A diferença é que o político no Brasil sente-se poderoso e não tem freios. Ele advoga em causa própria e ele usurpa o dinheiro que seria destinado à saúde, à educação. E assim nós vamos, complacentes. Nós assistimos a isso, impotentes. O que nós vamos fazer contra o Supremo que está num momento de ataque frontal a Curitiba, que está levando pela primeira vez grandes empreiteiros à prisão? É difícil conviver com isso. Então, eu não acho que é tanta corrupção que nós estamos hoje percebendo. Eu acho que a percepção é mais de impunidade e de impotência diante da corrupção descoberta. Porque quando a gente teve o Mensalão, achava que era o máximo que teríamos. Mas logo depois veio o Petrolão. E será que não vai vir o BNDES? Não vai vir outras coisas ainda? É infindável. Infindável. E é esse o problema que nós temos diante de nós. E é contra isso que nós temos que nos bater. Legal. Queria pegar um pouco, já para a gente falar um pouco de história e ir para a parte, começar a falar um pouco de reforma, né? Que é, quando você puxou um pouco os casos históricos de corrupção no Brasil, e a gente consegue perceber alguns padrões que se repetem na história brasileira, né? Então, eu lembro, né, não vivia exatamente aquela época, mas quando você puxa os arquivos de jornal, na ditadura a gente usava as medidas de Andreasas para medir quanto custava uma obra feita pelo regime militar, né? Então, 1 Andreasa, 2 Andreasas, 3 Andreasas, para fazer a ponte Rio-Niterói. Né? E, basicamente, você não tinha mecanismos de controle, né? Você não tinha o Ministério Público independente, Controladoria Geral da União foi uma coisa que foi criada não tem 15 anos, a CGU, e mesmo quando você pensa na forma de nomeação dos juízes, a gente sabe que, em vários casos, o quanto era importante eleger um governador local para alguns partidos, porque além de você garantir o controle do executivo, você garantiu um excelente controle do judiciário. Né? Então, você percebe um pouco chegando na ditadura. Né? Quando você olha para o governo Vargas, que também foi um governo que, além de autoritário, ele também, empréstimos do Banco do Brasil eram sem limite para os amigos do rei. Enfim, você consegue perceber alguns padrões. E tem um estudo acadêmico muito interessante de alguns anos atrás sobre o começo do conluio entre governo central e empreiteiras. Né? Então, tem algumas hipóteses que remontam a Juscelino, tem algumas hipóteses que, tudo bem, começa no Juscelino, mas passa por uma proteção de mercado que a ditadura militar criou para as empreiteiras brasileiras num determinado momento do regime e que a gente foi criando alguns padrões. Para a gente chegar, então, numa agenda de reformas,
parece que tem alguns pontos que a gente precisa atacar, né? Então, o primeiro delas, e eu queria devolver um pouco a bola para o Bruno e depois te fazer uma próxima pergunta, Moisés, que é, qual é, né, assim, a gente criou as instituições de controle, me parece que foi um avanço. Qual que, então, que é o próximo passo? É justiça, né? Ou seja, a gente tem que continuar fortalecendo a justiça, e aí a gente tem uma questão do Supremo, como o Moisés levantou, ou a gente tem que criar novas instituições, novos mecanismos? Qual que é a sua visão sobre esse ponto? Bom, essa é uma pergunta ampla, né? Mas só uma reflexão sobre o que você disse, sobre os padrões e essa retrospectiva do mal da corrupção no nosso país. Uma coisa que a gente tem falado muito, eu tenho, nem é uma ideia minha, mas uma ideia que eu tenho repetido muito, que eu acredito na validade, é que a corrupção no Brasil não é e nunca foi uma disfuncionalidade do Estado. Ela faz parte do Estado. Ela é perfeitamente funcional para o tipo de Estado que nós temos, que é um Estado extrativista, é um Estado concentrador, é um Estado que gera privilégios, é um Estado que serve a um propósito determinado desde sua origem, que pouco foi reformado nesse propósito essencial. Então, para quebrar isso, você tem que mexer em raízes profundas, né? Da própria forma como o Estado ele é organizado, para que ele serve, para quem ele serve, para que interesses, e assim também o mercado, que não é muito diferente dessa lógica. O que a gente sempre, no trabalho da Transparência Internacional, observa e promove melhorias para o combate à corrupção, nunca é um ponto isolado, é sempre uma mudança, em geral, sistêmica, quando, de fato, um país começa a ter resultados positivos no controle da corrupção. Na melhoria de leis, então você precisa de um marco legal anticorrupção adequado para que as instituições elas possam responder ao problema e prevenir. E o Brasil tem avançado muito nesse marco. É importante ver o nosso avanço. A lei da improbidade administrativa é uma lei criada sui generis no Brasil, inclusive de quando que ela é? Ministro Herman Benjamin. É uma lei que já tem quase 20 anos. Depois, leis importantes, né, a lei da transparência ativa, a lei Capiberibe, né, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei de crime organizado e tantas outras. E a lei e algumas leis, às vezes, de efeito colateral, como a lei da delação premiada, né? Que é a lei da organização criminosa, exatamente, e que foi a principal ferramenta de tudo que está acontecendo hoje, exatamente por uma reforma legal, mas não só. Aí depois o outro pilar, desenvolvimento institucional. Você citou aí a criação de instituições importantes, mas não basta, evidentemente, criar o órgão, ele tem que se capacitar tecnicamente, orçamento, independência. E você vê a Lava Jato, por exemplo, é um desenvolvimento de conhecimento técnico. Você lidar com um caso dessa complexidade de lavagem de dinheiro, corrupção transnacional, etc., não é qualquer procurador, não é qualquer juiz que é capaz de compreender e processar aquilo. Então, as varas especializadas foram importantíssimas, a criação. Então, esse desenvolvimento institucional. E o terceiro pilar que nós trabalhamos é comportamento. É criar um amplo consenso social do valor da integridade. Seja no mercado, na forma de fazer negócios, que é bom para todos, que prevaleça a meritocracia, o valor da integridade seja percebido no mercado, nas relações políticas, né, a sociedade com seus representantes, etc. Então, que isso esteja integrado, né, num amplo consenso social. Então, esses três pilares, normalmente, é a receita, digamos, macro padronizada, melhores leis, melhores instituições e melhores comportamentos com relação à integridade. Mas nesses 45 anos, olhando para a tua carreira... 45 anos só de correspondência. Só de correspondente. Eu estou mais velho ainda. Você se recorda de algum país que tinha um desafio de corrupção tão grande quanto o Brasil e conseguiu virar o jogo? Olha, eu estava em lua de mel com minha mulher no México e, ao mesmo tempo, eu tinha uma entrevista com o presidente. Só que eu estava na praia e ele estava na Cidade do México. Eu fui pegar um voo para
encontrar-me com ele e não tinha passagem. Não chegaria à Cidade do México nunca. E disseram, coloca uma nota qualquer, de peso, dentro do seu passaporte. Coloquei, o lugar apareceu. Agora, isso no mundo latino-americano é muito comum. Qualquer lugar que você vai, você está sempre sujeito a pagar uma propina para ter o direito de usar aquilo que você comprou. Agora, há uma grande diferença dos países desenvolvidos com relação ao Brasil. Em todos os lugares que eu vi primeiro-ministro, presidente sendo acusados de corrupção, eles foram presos. Estão presos. Aqui, nós falamos de leis. Tem a lei da ficha limpa. E nós temos um preso que está desafiando a justiça. Eu não quero, não sou a favor, contra de ninguém. Não estamos sendo partidários aqui. Mas na condição de prisioneiro, acusado pela justiça, a pessoa tem que se comportar como um prisioneiro. Ele não pode ficar desafiando a justiça, ele não pode concorrer à presidência, não pode colocar um poste no lugar dele e pretender que a foto dele esteja na urna. Aqui nós não punimos. Aqui as pessoas não acreditam nas autoridades, porque as autoridades também são corruptas. Então, o problema o presidente do Brasil, qualquer um, tem direito a contratar 25 mil pessoas, que ele quiser, sem concurso, sem nada. Ele tem um batalhão de 25 mil pessoas. Nos Estados Unidos são 5 mil. E na Inglaterra são 500. Por que nós precisamos de 25 mil pessoas enfiadas em vários... Você está falando dos cargos de confiança. Cargos de confiança. Mas são cargos de confiança para quê? Os caras que foram postos na Petrobras, o que fizeram? Eles abasteceram seus políticos com dinheiro roubado. Levaram a Petrobras a comprar uma refinaria que não valia nada. A gente joga dinheiro no ralo e não pune as pessoas responsáveis por isso. Eu vi uma conta outro dia de que foram extraídos do Brasil 85 a 90 bilhões de dólares. Tá? Voltou e foi uma festa a entrega de um cheque lá de 2 bilhões. Por que festejar a recuperação de 2 bilhões, né, de 90 bilhões? A gente vai ficar feliz com isso? Continuamos a mesmíssima coisa, podemos passar qualquer lei, podemos fazer a reforma política e a reforma política determinar novas leis e elas serão aprovadas. Mas na hora em que, não sei se acertadamente ou não, a Dilma é empichada, vem lá uma jabuticaba. Ela pode ser eleita, ela não é tirada da política. A gente tem sempre uma jabuticaba no caminho, a gente está sempre punindo com doçura o corrupto, a gente não é consciente de que o Brasil está parado no tempo por causa da corrupção. Nem a Copa do Mundo se salva, nem as Olimpíadas se salvam. Você vê o que houve por trás disso e que hoje nós estamos conhecendo. E os autores disso estão fazendo festa em Paris, com lenço, com guardanapos na cabeça. Nós somos o quê? Nós somos muito submissos. A gente não toma decisões. O Brasil não consegue impor a lei. Mesmo que vote uma lei rígida contra a corrupção, a pergunta que fica é o seguinte: vai implantar? Vai executar? Tem sempre um jeitinho. Todo mundo que é preso na Lava Jato, no Mensalão, é inocente. Não fez nada. Ele vai provar nos autos. O Aécio Neves, ele enganou a gente quanto tempo? Até que ele justificou o aeroporto na fazenda dele, foi aceito. Mas depois, pedir dinheiro ao Joesley Batista, gravado, e dizer que a gravação é uma montagem. Mas só... Fala. Posso intervir claro, só nesse caso, porque eu sou mineiro. Eu também sou. Então tenho o Minha mulher é privilégio de ser também. mineiro também. Então nós conhecemos essa história há muito tempo. O problema também não é informação, imprensa livre no Brasil, para chegar de fato quem são essas pessoas
Essa era uma crítica muito... Quando você estava falando um pouco de cultura, né? Acho que uma hora a gente ia acabar chegando lá, né? Uma crítica muito comum ao Aécio, né? É o torniquete na imprensa mineira. Que eu acho que é um pouco a linha... Eu comecei na imprensa em Minas. Agora, saiamos do Aécio. Quem matou Mariela? Nós estamos agora com um processo, uma investigação por segredo de justiça. Esbarrou lá nos vereadores e acabou. O Rio está sob intervenção federal. E um crime que deixou muitos indícios e que teve até vídeos de câmeras da rua, parou no tempo. Então, o problema do Brasil, a corrupção existe porque é permitida. E porque as pessoas que corrompem e os corruptores são impunes. De todo esse povo preso até agora, a maioria é empreiteiro. Político você não tem quase nenhum. Cadê o Renan? Cadê as figuras políticas que têm uma capivara enorme? Eu acho que todo mundo sabe o que é capivara, né? É o currículo, a ficha policial. Está todo mundo solto. Mas eu queria fazer um contraponto, achar a reflexão interessante. Eu estava aqui pensando em alguns pontos para a gente conversar, né? Que é, por um lado, você tem algumas pessoas trazendo pontos muito relevantes, e de novo aqui, né? O meu papel não é defender nem atacar ninguém nesse momento. Você tem algumas pessoas, né? Você tem, por um lado, o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal, falando, bem, os procuradores ali se acham Robespierre, né? Então, cortem-se as cabeças. E isso cria abusos que podem criar problemas lá para frente. Estou só reproduzindo a visão dele. Ele tem porta-vozes vorazes nessa linha, né? E aí a gente tem um caso que é importante trazer o contraponto, por exemplo, que é o reitor da Universidade de Santa Catarina, o chancelier, né, que se matou. E não foi Lava Jato. Não foi Lava Jato, mas a delegada foi da Força Tarefa. Uma acusação absurda. Então, acho que é bom a gente sempre conseguir pensar um pouco sobre isso, acho que é importante. Não, acho que a imprensa, depois da escola de base, tem tido responsabilidade. Você não vê ninguém, o jornal não acusa ninguém, o jornal segue... O chancelier foi acusado, né? Foi acusado, mas foi acusado absurdamente e se matou. A pessoa tinha vergonha na cara. A pessoa tinha... E num processo que é um pouco kafkiano nesse caso, né? Porque ele foi acusado de coisas que aconteceram que ele mal tinha se inteirado, e aí a gente também teve, agora recentemente, que é pensar nesses pesos e contrapesos da corrupção, porque recentemente, quando teve um protesto, né, um ato em memória ao reitor, os professores que protestaram sofreram um processo por causa disso. Assim, a delegada da Polícia Federal abriu um processo contra essas pessoas. E isso acaba dando munição também, se a gente está pensando, no final das contas, o que a gente está falando de corrupção ter instituições melhores. Instituições melhores são instituições capazes de fazer justiça. Eu acho que um pouco do meu receio aqui é a gente ser ultra permissivo com uns, ser kafkiano com outros e não saber muito bem qual é a medida. No caso do chanceler, ele não foi julgado. Ali ficou na acusação, uma acusação absurda. E ele se matou como um japonês se mataria quando acusado de corrupção. Acho que nem chegou a acusar, acho que foi até no inquérito. Na investigação. Eu queria só, esse ponto é muito importante porque agora existe um grande debate sobre o tenentismo togado, a ditadura do judiciário, né, o ativismo judicial. E eu acho que são discussões muito importantes, válidas, mas nós temos que estar muito atento cui bono, né, a quem serve, quem se beneficia. Na história do nosso país, a justiça sempre foi cúmplice desse pacto oligárquico. Ela era parte desse pacto oligárquico, ela sempre foi disfuncional nas duas pontas.
ela sempre foi disfuncional na ponta de baixo, punitivismo exacerbado sobre as classes marginalizadas, indefesas, sem garantias básicas, e esse punitivismo. Nas classes altas, sem nunca alcançar sempre o histórico da impunidade. Então, ela é disfuncional nas duas pontas. Agora, é estranho que essa discussão sobre o ativismo judicial, o tenentismo togado, a ditadura do judiciário, ela comece agora e não por absurdos muito maiores que são característicos da nossa justiça. Dou um exemplo aqui recente, mas que entrou na discussão recentemente, mas é historicamente usado Brasil afora, mandado de busca e apreensão por área, por perímetro. Isso foi feito. Por perímetro. Isso entrou na discussão na intervenção federal do Rio de Janeiro. Foi liberado, né? Tentaram liberar. Mas isso já é uma prática, juiz dá esse mandado, e não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro, em favela. Em favela não existe inviolabilidade do lar. Esse preceito constitucional não existe para quem está numa favela. Então, tem aberrações, privilégios, um elitismo, essas mazelas do nosso sistema judiciário, a terceira maior população carcerária do mundo, esse dado está sendo repetido, quase a metade sem sentença condenatória, e são nessas masmorras. Né? Então, essa discussão nunca foi o foco do debate sobre as mazelas do judiciário. Agora, quando o Código Penal começa a chegar e subir, aí vem todo um discurso sobre... Então, eu tomaria cuidado, eu acho que sim, as críticas devem ser feitas, mas com muito cuidado para não servir a um discurso que não é inocente, ele é fomentado por os interesses. E é interessante que agora círculos da esquerda, círculos importantes, influentes, eles têm o mesmo discurso, você pega o mesmo discurso que o editorial do Estado de São Paulo, por exemplo, ou do Cacai, ou do Gilmar Mendes. Então, eu acho que tem que ter uma autocrítica. Teve um encontro curioso. Encontro curioso, né? Então, isso eu acho que deve ser também um objeto de reflexão. Aí eu termino citando o Nelson Rodrigues, que sempre tem algo para ilustrar bem as bizarrices do nosso país. Ele falava que o problema da direita é que ela acredita cegamente em tudo que ensinam para ela. E o problema da esquerda é que ela acredita cegamente em tudo que ela ensina. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ter uma autocrítica também. É uma crítica importante a ser feita ao judiciário, mas cui bono. Né? Eu só acho que o cuidado não deve nos imobilizar. Você pode trabalhar com fatos reais. Então, você se pergunta, o Toffoli foi advogado do Zé Dirceu? Foi. Ele foi advogado do PT? Foi. Ele tomou bomba no exame para se tornar juiz? Tomou. Então, por que ele é hoje o presidente do Supremo? E ele jamais se coloca em dúvida em qualquer julgamento que tenha por réu alguém do PT. Ele não deveria julgar. E todo mundo sabe que o passado dele é esse. Então, são fatos. Eu não estou sendo descuidado, eu não estou acirrando uma situação. Eu estou querendo dizer o seguinte, cada vez que a gente permite uma violação, seja qual for, grande, pequena, da lei, ela leva consigo muitas outras violações. Esse é o mal do Brasil. Você não cumpre leis aqui. E quando vai cumprir, se é um político, se é uma pessoa importante, você vai descobrir um jeito de adocicá-la. E aí, pegando um pouco para esse ponto da esperança, né? Eu estava pensando na nossa conversa em alguns países ou algumas cidades que sofreram problemas crônicos de corrupção. Né? Então, assim, a gente fala muito dos Estados Unidos, é importante que a gente fale, mas quando você vai para a literatura, o caso dos prefeitos de Nova York, na primeira metade do século XX, é muito significativo, né? Assim, uma das estações de trens mais bonitas de Nova York foi demolida porque o processo de tombamento acabou da noite para o dia e hoje virou o estádio de basquete lá, onde o Madison Square. Né? Você tem aquele ponto. Os casos dos prefeitos de Chicago também dá um almanaque
de corrupção nos Estados Unidos. Então, acho que, e aí, num determinado momento, né, você começa a ter um pouco mais de consciência sobre isso. E hoje a gente percebe que, depois desse período, os Estados Unidos começou a atacar a corrupção corporativa, porque não faz 20 anos que a gente tinha uma empresa, a Enron, que conseguia enganar sistematicamente os seus acionistas e os seus fornecedores. Então, você foi para o lado da corrupção corporativa. Mas não se lado da esqueça oferta. do Watergate, que derrubou Nixon. Pois é. Então, a gente também, é interessante pensar que os Estados Unidos também teve que criar esses aparatos, né? E quando a gente olha para alguns países latino-americanos, eu estava pensando no ranking de corrupção, eu sempre fico muito curioso com 2 países da América Latina que eles têm índices muito baixos. Chile e Uruguai. Chile, Uruguai e Costa Rica. Né? São 3 também, né? Porque quando a gente pensa em América Central, às vezes a gente pensa que nada está funcionando muito bem, mas Costa Rica é um caso interessante. E mesmo quando a gente olha para os nossos, para Portugal, né? Não é que Portugal também era conhecido como o país mais íntegro da Europa Ocidental, idem a Espanha, assim. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, assim, o que você acha que esses países têm em comum, o que eles fizeram de certo, que luta eles enfrentaram para conseguir, obviamente é quase impossível erradicar a corrupção, a gente sabe disso, mas o que eles fizeram de certo que hoje eles estão muito melhores do que a gente está? Eles podem ter outras discussões. Outra vez, assim, tem algumas nuances, né? O caso dos Estados Unidos, existe uma discussão, também não faço um juízo de valor, é uma discussão complexa, quanto que eles legalizaram a corrupção no país deles, através do dinheiro comprando leis, comprando lobby, o lobby, né? Então, assim, eles de fato eliminaram, hoje é difícil ver um caso de suborno no Congresso americano. No entanto, o dinheiro está ali como difícil imaginar outro caso onde fale mais alto o dinheiro. Que é inclusive aquelas metáforas que as pessoas falam, tem que drenar o pântano de Washington, né? Mas Washington foi um pântano. Foi. Isso é verdade. Então, tem várias explicações para essas melhoras, né, dos países, mas eu volto aquele tripé, né? São melhores leis, melhores instituições e melhores atitudes, comportamentos. E perceba que eu não disse nenhuma vez cultura. E foi o painel, eu acho que era o título até do convite do painel, e eu achei, eu vou deixar que eu vou entrar nessa polêmica sobre a cultura, porque nós não trabalhamos com o conceito de cultura da corrupção, porque isso gera um determinismo quase, um fatalismo que corta a esperança, o que você falou muito bem, a importância da esperança. Então, se nós acharmos que é parte da nossa cultura, a cultura do latino-americano, que está no nosso DNA, a corrupção, isso é muito difícil de mudar e de acreditar que é possível mudar. E não é verdade que o europeu tenha a integridade, o norte-americano, a integridade no seu DNA, na sua cultura. Tudo bem, tem um comportamento mais ordeiro e de respeito às leis, porque é a relação com o Estado, que o Estado é um mecanismo para o interesse público, então é uma relação diferente com o Estado. Mas, quando eles operam fora dos mercados deles, as grandes empresas dançam conforme a música. Então, será que de fato está na cultura dessa integridade ou é um sistema ali que promove um comportamento ético, íntegro? Agora, se transporta para outro sistema, outro contexto, muda-se também o comportamento. Você pega um caso do VLT no Rio de Janeiro, Novo Transporte lá. Os índices de evasão da passagem, que não existe bilheteria, como um modelo de várias capitais da Europa, é muito mais baixo do que capitais europeias de evasão do comportamento. Nós fizemos uma pesquisa recente, o Barômetro Global da Corrupção. É a principal pesquisa de opinião sobre o tema da corrupção. E aí, o resultado do Brasil, em uma das perguntas, que era, você teve que pagar suborno para ter acesso a algum tipo de serviço público no ano anterior, um serviço básico, uma vaga na escola para criança, uma consulta médica no posto de saúde, uma licença para um pequeno negócio.
O Brasil, o resultado foi 11%, que disse que teve que pagar. O México, que o Moisés citou agora há pouco, foi 53%, que disse que teve que pagar. Seu dólar foi suficiente. E aí, só concluindo, Infelizmente. e quando nós publicamos essa pesquisa, a reação que nós mais escutamos foi a seguinte: isso é porque o brasileiro mente muito. É verdade. Mas só concluindo, a importância dessa pesquisa não está no valor absoluto, está no valor comparado com os outros países, porque pode não ser 11%, pode ser que seja 20%, 25%. Mas era a mesma pergunta do México. O México pode ser que não seja 53%, seja 70%, 80%. É tão constrangedora quanto a pergunta. Então, assim, o que eu queria dizer que o Brasil tem sim como acreditar. Ele tem motivos para ter esperança. Não vamos entrar nesse fatalismo, nós temos avanços importantes em termos comparados, não é um índice bom, Portugal é 3%, o Reino Unido chega a quase 0%, então tem um caminhar longo pela frente, mas nós avançamos muito e temos total capacidade de dar esse salto. Não tem por que achar que está no nosso DNA. Mas agora é preciso lembrar do seguinte, sem soberania, sem fronteiras, sem pensar em países, nós temos o caso de Judas, que recebeu umas moedas e traiu. Quer dizer, a corrupção está na nossa alma, na nossa história. Não é uma coisa de fronteiras e de países, é uma coisa estrutural. Alguém que ceda a vantagem visível. Eu cometo esse crimezinho aqui, mas eu vou ganhar esse dinheiro aqui. É isso que move. Agora, para evitar que isso continue, tem que ter punição. Se não tiver punição, isso vai continuar ad eternum. Falamos dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, em Washington, você tem um ônibus que faz o roteiro da corrupção. É uma viagem turística. Ele vai parando em Watergate, vai parando no lugar que o senador foi pego com uma namorada, ou o senador foi pego com um namorado. Ele vai e a pessoa vai contando a história pelo caminho. Virou folclore. É claro que tem corrupção lá. As companhias aéreas que estavam disputando vender aviões de combate para o Brasil, sejam suecas, francesas ou americanas, todos estavam ali dispostos a pagar. Giscard d'Estaing, ele recebia diamantes da África. Os casos de corrupção, eles são internacionais, eles não são limitados ao país. O que acontece é que alguns países resolveram punir e se tornaram sérios. Nós continuamos o Brasil do carnaval, do futebol, tudo bem, né? Vamos dar um jeitinho. E assim não vai adiante. Assim não tem como a gente passar por esse momento. Você vê que Adhemar de Barros, lembrando uma figura que criou aquela frase, rouba mais faz. Ele fugiu do país e quando ele voltou, ele foi eleito primeiro prefeito e depois governador. O Severino, que era o presidente da Câmara, quando o Gabeira o derrubou com um discurso contundente, ele foi eleito na cidadezinha dele. Ele cobrava propina de um restaurante, para um restaurante funcionar lá em cima, na Câmara. Então, você vai descobrindo. Basta cavucar um pouquinho. Em Israel, você cavuca, você acha uma peça arqueológica. Aqui você cavuca e acha corrupção. Mas o senhor não acha que tem algo novo acontecendo com respeito eu acho que tem, mas eu fico muito preocupado em ouvir que 3 juízes da Suprema Corte do Brasil estão relaxando a Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, o senhor gosta de história, ele foi idealizado pelo Dom Pedro II. Ele foi criado na última década do século XIX. Ele foi punir o primeiro político por corrupção e exercício do mandato em 2010.
2010. Deputado, né? Então você, assim, tem algo novo acontecendo. Lá no TRF4 em Curitiba, além do Lula, tem outros 76 condenados já. Eu duvido que algum deles tenha um patrimônio menor do que $1 milhão. Sim, nenhum político. Tem políticos, o governador do estado do Rio de Janeiro está condenado a tá. mais de 100. Outros estão sendo investigados, tem um presidente da República sendo acusado, investigado durante o mandato, tem outro na cadeia. Algo novo, eu acho que... Eu prefiro não ficar satisfeito só com isso. Claro, sem dúvida. Eu prefiro sem dúvida. cobrar... Mas nós temos que também ver que tem ótimo, nós estamos ganhando terreno. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante de perder terreno outra vez. As peças adversárias se movem também. Né? Pois nos Estados Unidos, o juiz depende precipituamente do Capitólio. É lá que está o poder de aprovar ou não um novo juiz da Suprema Corte. Saiu um agora, o outro está, Kavanaugh, ele está sendo estudado, examinado e vai participar de uma sabatina que é dura, eu já assisti. Aqui o presidente nomeia e depois o Congresso avaliza. Agora, porque o presidente nomeia, você vê que o Supremo se tornou partidarizado. Então tem lá os que foram postos por Fernando Henrique Cardoso, resta um, foram postos pelo PT Pelo Sarney, pelo Collor. Pelo Sarney também, pelo Collor. Celso de Mello foi nomeado pelo Fernando Collor, está certo. Marco Aurélio. Então, o Supremo está mal formado. É preciso passar ele a limpo. É preciso colocar gente capaz, gente competente. Eu não digo que o Gilmar Mendes não seja competente, ele é competentíssimo. Só que ele tem cor, ele tem viés. E ele está relaxando, ele aceita todos os habeas corpus, ele tem provocado uma certa confusão e tirado a respeitabilidade do Supremo. Ele não pode fazer isso. As pessoas começam a não respeitar mais a Suprema Corte de Justiça, que no mundo todo ninguém pode desrespeitar. Eu queria agora, acho que a discussão esquentou e foi boa para a gente ter uma aula mais viva. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui no auditório da Unifesp acompanhando essa conversa. Espero que você, depois que esteja assistindo, aprenda com a gente. Eu queria só dar um depoimento muito rápido para encerrar, que eu lembro que os primeiros debates que eu me lembro de ter participado sobre corrupção, foi no começo dos anos 2000, né? Idade, tempo quando era estudante. Eu lembro que tinha muito consenso sobre como combater a corrupção no Brasil. Assim, todo mundo tinha uma agenda que era um pouco, você citou o Nelson Rodrigues, era estranhamente unânime. Eu acho que a gente tem para ficar num jeito mais elegante, pela primeira vez, eu acho que esse debate, essa conversa foi um sinal disso, a gente começa a ter visões diferentes e às vezes conflitantes sobre como abordar esse assunto. E eu acho que isso também é um amadurecimento da discussão sobre corrupção no Brasil. Então, eu espero que essa conversa também seja um estímulo para quem está aqui, para quem depois assista, depois que as pessoas verem essa conversa, para que elas também continuem aprofundando, pesquisando esse assunto, porque às vezes acho que a gente tem a impressão de que a discussão está chegando no final. E a minha impressão é que talvez a gente esteja ali nos 10, 15% iniciais. Obrigado.